Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Essa imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação, tudo que há no céu, na terra e no mar, por ti e para ti, Senhor de tudo.
E a Bíblia nos ensina assim em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 16. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Existia uma região chamada Éden e Deus plantou naquele lugar um jardim. Revelando o amor dele por nós, ele nos colocou em um jardim, um lugar perfeito, um lugar que dá fruto, um lugar que floresce. E ele tomou o homem e colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus ordenou, o Senhor Deus disse, o Senhor Deus os abençoou, deu uma ordem. Deus abençoa dizendo, Deus abençoa ordenando, Deus abençoa falando. E Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim, coma só algumas. Não, de toda árvore do jardim, coma livremente, coma em abundância. Ou seja, desfrute do jardim que eu plantei, desfrute do jardim que eu fiz. Ele dá uma autorização legal, ele diz, ei, eu plantei um jardim, é perfeito, as árvores dão fruto e você pode comer livremente de todas as árvores do jardim. Ou seja, o que Deus estava dizendo aqui era, desfrute, usufrua, aproveite, descanse naquilo que eu dei a você. Você não pode produzir o fruto. É como se ele olhasse para o ser humano e dissesse, você não pode produzir o fruto nas árvores. Você não tem essa capacidade. Mas você pode tomar a atitude de desfrutar do fruto das árvores. Você não tem a capacidade de fazer uma árvore dar fruto. Mas o que eu estou dizendo para você é, essa capacidade vem de mim e você pode desfrutar das árvores do jardim. Agora imagine que bênção é uma árvore. Consegue imaginar comigo? Uma árvore plantada aqui. E o nome dessa árvore é bênção. A espécie dessa árvore é bênção. E essa árvore chamada bênção, ela dá fruto. E o fruto da árvore bênção é bênção. O fruto da laranjeira é laranja. O fruto da árvore bênção é bênção. Existe uma árvore então chamada bênção. E essa árvore dá frutos, e o nome desses frutos são bênção. Agora imagine que você está colhendo o fruto dessa árvore. Você está colhendo bênçãos. Você não produz bênçãos, as bênçãos você colhe. As bênçãos você colhe. Colher a fruta de uma árvore, agora eu quero que você use a sua imaginação, é desfrutar da árvore. Desfrutar a árvore. Conversando com alguns irmãos, nós fomos buscar no português, e o prefixo des em português pode ter diversos significados, mas geralmente indica negação, oposição, inversão ou separação. Ele é usado para formar palavras que expressam o contrário do significado da palavra original, ou para indicar que algo foi retirado ou removido. Por exemplo, cansar e descansar, tirar o cansaço. Ligar e desligar. Agora, com a sua imaginação, não baseado no português, mas com a sua imaginação, frutificar e desfrutar. Eu e você podemos desfrutar as árvores. Ou seja, quem não colhe, não desfruta, mas quem colhe, desfruta. Quem não colhe, não desfruta, mas quem colhe, desfruta. E é por isso que o título da minha mensagem hoje é Desfrute a bênção. Vamos dizer isso juntos? Desfrute a bênção. Desfrute a bênção. A bênção é uma árvore frutífera e eu e você podemos desfrutar a bênção. Podemos comer livremente dos frutos da bênção. Mas para podermos entender esse estudo melhor, nós precisamos compreender o que é bênção.
O que é bênção? Pergunta para mim, o que? Bênção é aquilo que não posso produzir por mim mesmo. Só Deus pode me dar. Isso é bênção. Bênção é aquilo que não posso produzir por mim mesmo. Só Deus pode me dar. Por exemplo, salvação. Podemos produzir a nossa salvação? Não. Nós recebemos a salvação quando cremos naquilo que Deus nos deu, que é Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que não podemos produzir e só Deus pode nos dar, isso é bênção. Salvação é bênção. Justiça é bênção. A palavra de Deus que nos foi dada é bênção. Saúde é bênção. Um bom emprego é bênção. Bons relacionamentos é bênção. O sol é bênção. A chuva é bênção. A Bíblia diz que uma esposa é bênção. Desfrute a bênção, meu irmão. Uma esposa é bênção. Olha, para podermos entender aqui, Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Percebe o que ele está nos ensinando? Bênção você recebe, bênção você não produz. Uma esposa você acha, você não conquista. Bênção você recebe, você não produz. Esse texto diz que nós recebemos uma bênção do Senhor, porque não temos a capacidade de produzir. Só Deus tem a capacidade de transformar uma mulher em uma esposa. Só Deus. Porque eu e você não conseguimos. Bênção é tudo aquilo que nós não conseguimos produzir e Deus nos dá. Aquilo que você tem e não consegue explicar. Você já passou por isso? Está vivendo algumas coisas e você nem consegue explicar como você chegou até aqui? Eu vivo isso todos os dias. Eu casei com a Luísa. Não havia capacidade em mim para conquistar essa mulher. Mas eu recebi, eu achei. Isso é bênção. Aquilo que você vive e não consegue explicar. A Bíblia nos orienta em diferentes tipos de bênçãos. Por exemplo, bênçãos gerais. Olha o que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. E essa parte do versículo aqui, ó. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, a vir chuva sobre os justos e injustos. Deus faz com que o sol brilhe todos os dias para todas as pessoas. E faz que quando a chuva caia, ela abençoe qualquer um. Ou seja, quem é que pode usufruir da chuva? Todos. Quem é que pode usufruir do sol? Todos. Sendo filho de Deus ou não, Deus está abençoando com a chuva e o sol. A chuva é uma bênção. Eu e você não conseguimos produzir chuva. Eu e você não conseguimos organizar isso. É Deus quem dá a chuva. Ah, mas eu vi que tem uma máquina agora, eles estão fazendo chover não sei aonde. Olha, se não tivesse química e física, não teria chuva. E foi Deus quem deu a química e a física para nós. É Deus quem dá a chuva. Por isso a chuva é uma bênção dada por Deus. É o que nos explica Jó, em Jó capítulo 5, versículos 9 e 10. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Quem é que faz chover sobre a terra? Deus.
Ele é quem dá a bênção da chuva. Eu me lembro de crescer e ver sempre o meu pai tentando regar o jardim com uma mangueira. E todas as vezes que ele estava lá regando o jardim com a mangueira, ele sempre fala assim, engraçado, né? A gente pode ficar o dia inteiro com essa mangueira aqui tentando regar o jardim e parece que não faz efeito nenhum. De repente vem uma garoazinha, né? Molha o jardim inteiro, rega todas as plantas e parece que aquilo vem recheado com vida, não parece? Porque as folhas ficam viçosas, as flores desabrocham, o jardim floresce, aquele negócio fica maravilhoso. Parece que a chuva ainda carrega vida. E carrega a vida da promessa de Deus. Carrega a vida de que diz, eu enviarei a chuva para que as plantas cresçam. É Deus quem dá a chuva. Às vezes eu e você, por estarmos aqui na cidade, a gente acorda e reclama, né? Ih, chuva de novo. Mas você consegue imaginar um agricultor, quando ouve a notícia de que está vindo a chuva e ele acabou de semear o campo? Aquilo ali é motivo de dar glória a Deus, ficar em pé, louvar ao Senhor. Deus está enviando a chuva. Ou seja, quem pode desfrutar da chuva? Todos. Porque Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Agora, quem desfruta da chuva? Essa é outra pergunta importante para respondermos. Quem é que pode desfrutar da chuva? Todos. Quem é que desfruta da chuva? Olha o que a Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam. Para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Quem pode desfrutar da chuva? Todos. Quem desfruta? Só quem cultiva. Se não cultivar, não desfruta. Se não semear, não desfruta. Essa é a diferença entre nós e o agricultor. Nós não estamos semeando nada nos campos. Por isso a chuva para nós é só uma dificuldade a mais para irmos até o trabalho. Mas para o agricultor que cultiva o solo e planta e lança as sementes, ele quer desfrutar da bênção chamada chuva. Quem pode desfrutar da chuva? Todos. Quem é que desfruta? Somente os que cultivam, somente quem semeia. Quem semeia desfruta da vida que a chuva dá. O agricultor usa da chuva melhor do que a maioria de nós. Percebe o que estamos aprendendo aqui hoje? Quem toma uma atitude desfruta. Quem colhe o fruto, desfruta. Quem semeia, desfruta. Quem toma uma atitude, desfruta. O jardim já estava plantado para Adão desfrutar. A chuva é Deus quem dá para nós desfrutarmos. Para Josué, Deus disse, aonde você colocar as plantas dos seus pés, ali será teu por herança. Para Moisés ele disse, diga ao povo que marchem. Para nós ele diz, ide por todo o mundo. Quem usufrui da autoridade que Jesus nos deu? Quem vai? Quem não vai, não desfruta. Quem toma uma atitude, desfruta. Quem não toma uma atitude, não desfruta. Queridos, toda bênção vem de Deus, mas nós devemos tomar uma atitude de desfrutar. É o que diz num Salmo capítulo 1, versículo 3. Salmo conhecido por nós citamos de cor, mas às vezes não prestamos atenção. Olha o que está escrito ali. Ele quem? Diga, eu sou como árvore plantada junto a uma corrente de águas.
Eu dou fruto, que no devido tempo eu dou fruto. A minha folhagem não murcha e tudo o que eu faço será bem-sucedido. Tudo o que eu faço prospera. Se não faz, não usufrui da prosperidade. Se faz, usufrui. Quem faz, desfruta. Quem não faz, não desfruta. Quem não faz, não usufrui da prosperidade que já temos em Cristo Jesus. Pastor, espera aí. Toda semana eu venho aqui na igreja, amém? Todo domingo eu venho aqui na igreja. E eu venho aqui e eu escuto vocês pregando, domingo após domingo, final de semana após final de semana, que não é por obras, pastor. Como que é isso? Se eu não fizer, eu não desfruto, então, isso. A pergunta correta não é como funciona se não é por obras. A pergunta correta é, o que Deus quer dizer quando Ele diz tudo o que faz? O que Deus considera fazer? O que Deus chama de boas obras? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta que nós devemos fazer é, o que é fazer? Tem como fazer o que a palavra de Deus nos diz? Não. Na nossa força? Não. Do nosso jeito? Não. O Velho Testamento inteiro são homens tentando cumprir e fazer aquilo que Deus diz, e eles não conseguiram. Tem como nós realizarmos, fazermos a palavra de Deus, aquilo que Deus diz? Não. A única forma de vivermos o que a palavra de Deus diz é se essa palavra for gerada em nossos corações, se ela for semeada em nossos corações, se ela frutificar em nossos corações e a partir daqui as nossas atitudes surgirem. Não tem como eu realizar a palavra de Deus. A única forma de vivermos a palavra de Deus é se ela for gerada em nós. É por isso que na Bíblia, fazer é falar. Fazer é, vamos dizer isso juntos? Fazer é falar. Vamos compreender essa verdade bíblica. A fala determina as minhas atitudes, e minhas atitudes me levam a desfrutar a bênção. A fala determina as minhas atitudes. E as minhas atitudes me levam a desfrutar a bênção. Por isso, na Bíblia, fazer é falar. Olha o que diz Salmos capítulo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Na criação, vemos que Deus trouxe tudo à existência por meio da sua palavra. Na Bíblia, a palavra não é apenas som ou comunicação, mas é ação eficaz. Por exemplo, quando Deus diz, haja luz, houve luz. Dizer haja luz não descreve apenas algo, mas produz aquilo que disse. A palavra tem o poder de criar, de formar, de fazer. Na Bíblia, falar é agir. Deus falou e tudo se fez. A palavra tem o poder de produzir aquilo que nomeia. Isso revela que a palavra tem poder criativo quando está alinhado com a vontade de Deus. Palavra é como um ato. Em termos teológicos, nós dizemos que o logos é performativo. Existe performance na palavra, existe ação na palavra, poder de criação, poder de agir, poder de formar, poder de fazer na palavra. Vemos isso também em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi chamado o Verbo encarnado, o Logos de Deus. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, nos ensina o seguinte:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra tem ação, a palavra faz. Aqui nós vemos a manifestação do poder da palavra por meio do Verbo, por meio do Logos, por meio do Cristo Jesus, que é a palavra. Todas as coisas foram feitas. E nós entendemos então que ao falar, o ser humano, por ter a capacidade também de falar, nenhum outro ser, mas o ser humano tem a capacidade de falar. O ser humano feito à imagem e semelhança de Deus também participa desse poder criativo, especialmente quando as nossas palavras estão em sintonia, em concordância com a verdade divina, com a palavra de Deus. Por exemplo, em nossa vida, palavras podem gerar bênção ou maldição, vida ou morte. Não é o que está escrito em Provérbios capítulo 18, 21? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem utiliza bem as suas palavras, desfruta a bênção. Colher é falar. Falar é agir, falar é colher. Aquele que usa bem a sua língua, a sua fala, come do fruto. Desfruta quem faz, desfruta quem fala. Por isso, diga assim comigo se você sentir liberdade: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doença. Palavras de bênção e não de maldição. Eu não serei derrotado pela minha boca, pois na minha boca existe um milagre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem fala, come o fruto. É por isso que Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 17, o seguinte: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Percebe o que Paulo está nos ensinando quando ele escreve essa carta? Tudo o que fizerem. E ele diz que nós podemos fazer em palavras. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou ação, façam em nome do Senhor Jesus. Falar é agir. Quando Paulo fala que devemos fazer por palavras ou obras, em nome de Jesus, ele ensina que falar é agir. Palavras têm peso espiritual, porque podem edificar, podem curar, podem restaurar, podem proclamar a verdade, podem mover corações, podem transformar atitudes se forem faladas em nome de Cristo Jesus. Desfrutar a bênção, então, é falar. Mas falar o quê? Falar qualquer coisa? Não. Falar em nome de Jesus. Falar o que Deus diz. Falar a palavra da fé. Ou falar a palavra de Deus com fé. Percebe o que nós estamos construindo aqui? Existe uma árvore que produz fruto. Esse nome dessa árvore é bênção. Ela produz o fruto? Bênção. O desejo de desfrutar essa árvore é nosso. A atitude de desfrutar essa árvore é nossa. Nós não podemos formar os frutos, mas nós podemos desfrutar essa árvore. E nós desfrutamos dessa árvore falando. E falando o quê? Falando da palavra de Deus, falando a respeito de Cristo Jesus, falando da palavra com fé. É o que nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, o que se diz
A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Nós precisamos falar a palavra que está no coração. A palavra que está aonde nós cremos. O outro versículo diz: se você falar e não duvidar no seu coração, assim será feito. Por isso nós devemos falar da palavra que está semeada e frutificando no nosso coração. Uma palavra que já é gerada no nosso coração. Uma palavra que já está frutificando no nosso coração. Fazer é falar com fé. É falar com convicção. É falar com fé. Mas como é que eu sei que eu só não estou citando um versículo bíblico por citar e estou falando com fé? Eu sei que eu creio naquele versículo, eu sei que ele está forjado no meu coração, quando inclusive ele muda o meu comportamento, as minhas atitudes. O que é falar com convicção, com fé? É falar de uma forma que muda, inclusive, o meu comportamento. Muitas vezes nós falamos que cremos e não desfrutamos, porque nossas atitudes revelam que aquela palavra ainda não frutificou em nós, ao ponto de mudar até as nossas atitudes. Aquele que não toma uma atitude não desfruta. Você precisa falar do que está transformando até o seu comportamento. Muitas vezes falamos sem convicção do que estamos dizendo. Nós citamos o versículo bíblico, mas aquilo de fato não está movendo as nossas atitudes. É apenas um conhecimento que temos da palavra escrita, mas não é a palavra de Deus formada em nós. Apenas citamos o versículo bíblico, mas sem fé. Pois se disser e não duvidar no coração, assim será. Nós precisamos falar o que está no nosso coração. No nosso coração é que saem as palavras com fé. Não do nosso entendimento, não da nossa razão. As palavras com fé saem do coração. Queridos, muitas vezes nós vivemos aquém daquilo que sabemos que podemos viver. Você já escutou algumas mensagens e diz assim: uau, eu queria poder viver isso. Você leu alguns textos bíblicos e falou: uau, eu queria que isso fosse para mim. Você sabe que existe a possibilidade de viver aquela vida, mas nós vivemos aquém daquilo, por não deixar a palavra governar as nossas atitudes. Nós temos uma opinião superior à palavra com relação a como vamos nos comportar. Por isso nós não desfrutamos das bênçãos que Ele já nos deu. Queridos, é precioso isso que estamos ouvindo hoje aqui. Isso é bênção de Deus. A prática das boas obras são atitudes resultantes do ministério da palavra em mim. A palavra ministra, a palavra serve, a palavra transforma. E eu e você praticamos as obras que a palavra nos conduziu a praticar. Isso é fazer. A palavra passa por um processo em nós. Eu falo a palavra, eu escuto a palavra, eu recebo a palavra em meu coração, eu imagino a palavra, ela germina em mim, ela dá fruto, ela molda o meu caráter, ela influencia tudo que eu faço para eu poder colher. Essa palavra germinada é o que chamamos de convicção. Essa palavra que foi gerada no nosso coração, isso é convicção, isso é fé. Mas a palavra não para em mudar apenas o nosso caráter. Ela muda inclusive as nossas atitudes.
A palavra tem poder, inclusive, para sujeitar todo o meu corpo. É por isso que a Bíblia diz: quem controla a língua, controla todo o corpo. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Todos tropeçam em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, ele é um indivíduo perfeito. Se você não tropeça no falar, você é um indivíduo perfeito. Você desfruta da perfeição. Capaz de refrear também todo o corpo. Capaz de governar também sobre todo o corpo. Ou seja, a língua é um instrumento para governarmos sobre o nosso corpo, sobre as nossas atitudes. O homem que domina a língua, domina todo o corpo. Suas atitudes são guiadas pela sua fala. Domingo à noite, você sai do culto, vai para casa, pede aquela pizza, aí você come um pouco mais do que devia, fica meio inchadão, e aí pensa: amanhã eu preciso trabalhar. Eu não quero ir trabalhar. Eu não gosto do meu trabalho. No meu trabalho, ninguém me reconhece, ninguém agradece. No meu trabalho, é aquela luta, aquela picuinha, aquele negócio, aquelas fofocas o tempo todo. Eu não gosto do meu ambiente de trabalho. Eu não gosto daquilo que eu faço. Segunda-feira de manhã você acorda como? Disposto, feliz, falando: eu vou trabalhar. É isso? Seu corpo está lesado lá, está zoado, está preguiçoso, tá? Toca o despertador e em vez de você levantar, você clica, soneca. É segunda, não vou. O seu corpo reage à forma como você fala. Agora, se você diz: amanhã é segunda, mais uma oportunidade de abençoar vidas. Amanhã é segunda, mais uma oportunidade de eu servir. Mas amanhã é segunda, é dia que o Senhor fez. Por isso eu me alegro neste dia. Eu reconheço esse dia. Eu vou servir, eu vou abençoar, eu serei uma bênção. Quando você diz isso, o seu corpo acorda, você levanta, toma um bom banho, se prepara, se arruma, vai bonito, não vai desleixado. E vai viver o dia que o Senhor fez. Alegre, porque nós nos alegramos e nos regozijamos no dia que o Senhor fez. Seu corpo se comporta como você diz para ele se comportar. A palavra tem autoridade sobre a matéria, inclusive a matéria chamada corpo. Você já viu aqueles times de futebol? Começa a partida e a molecada começa a atacar o outro time. E está bem no jogo, maior posse de bola é do time, e eles só atacando. De repente, num descuido, tem um contra-ataque, eles levam um gol. Já viu esse tipo de jogo? Aquela molecada começa a murchar. Perde o ânimo, começa a culpar um outro, começa a brigar. Culpa tua, você que vacilou lá, e já começa aquele negócio, aquela molecada e tal. Eles já começam a trazer palavras de maldição, palavras de dor, palavras que desincentivam. Mas daí entra o papel do técnico. E o técnico vem lá do lado do gramado e fala: vamos, vai que dá. Se o técnico é crente, ele já começa: você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. E aí entram palavras de incentivo. E eles começam a ser incentivados. E você é mais que vencedor, vamos lá, vai que dá. Queridos, eu não estou falando que dizer isso vai fazer eles vencerem o jogo. Mas essa palavra vai fazer com que eles joguem com a excelência de um time vencedor. O corpo deles começa a se comportar diferente. O que eu estou ensinando para você é: na sua boca, você controla como você se comporta.
Se você diz que está difícil, se é ruim demais, não vai dar, o seu corpo se comporta dessa forma. Mas se você diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, você levanta e se comporta como quem é vencedor. Não é vítima, mas é aquele que está para dominar e não ser dominado. É para aquele que está para mostrar a verdade que há em Cristo Jesus. A sua boca controla todo o seu corpo. O homem que não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Queridos, quando eu falo com convicção, desfruto da perfeição que tenho em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina, a fé sem obras é morta. Mas qual é a obra da fé? Falar. Porque o falar inclusive molda as minhas atitudes, inclusive molda o meu comportamento. Qual é a obra da fé? Falar, porque a boca controla todo o seu corpo. É por isso que nós precisamos aprender o seguinte: sempre devemos nos perguntar, qual palavra de Deus que vai mudar a minha atitude com relação a essa situação? Qual é a palavra de Deus que eu tenho que deixar germinar no meu coração para que molde a minha atitude e eu possa desfrutar a bênção? Qual é a palavra de Deus que eu devo buscar para que isso altere o meu relacionamento, o meu casamento, as minhas finanças, a minha saúde? Qual é a palavra de Deus que tem que ser gerada no meu coração para que eu possa me comportar daquela maneira e desfrutar daquilo que Ele já nos deu? Porque a palavra de Deus gerada no nosso coração, pronunciada, falada pela nossa língua, molda as nossas atitudes. E preste atenção nessa frase: atitude é o caminho para a altitude. Atitude é o caminho para a altitude. Nós estamos no ano da ascensão, subindo. Vamos terminar o ano mais alto do que estávamos quando começamos. Nós estamos subindo, e a atitude é o caminho para a altitude. Às vezes você está pensando assim: eu estou ouvindo as notícias, e eu até tenho uma ideia de negócio, mas com as notícias todos estão dizendo que esse não é o momento de arriscar, esse não é o momento de tentar, esse não é o momento. Mas a Bíblia fala a seu respeito: tudo o que você faz, prospera. Não depende da economia, não depende do governo, não depende dessas coisas. Tudo o que faz, prospera. Você pode ouvir as notícias e se acovardar e não tomar atitude nenhuma. Ou você pode ouvir a palavra de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. E deixar que ela gere os resultados da sua vida. E deixar você desfrutar da vida que Ele já nos deu. Atitude é caminho para a altitude. Nesse ano da ascensão devemos declarar a palavra que está em nosso coração e deixá-la guiar as nossas atitudes para desfrutarmos as bênçãos que Ele já nos deu. Devemos começar a declarar a palavra, e a palavra, e a palavra, e a palavra, e as promessas, e as promessas. Em todas as promessas nós temos em Cristo Jesus o sim. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos fez herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Nós já temos o sim. Se nós declararmos, as nossas atitudes mudarão. De vez andarmos como vítimas, pessoas que estão com medo, nós andaremos como aqueles que sabem que são mais que vencedores, aqueles que sabem que foram chamados para ser uma bênção. Nós estamos no ano da ascensão. Existem bênçãos que são para os filhos. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é verdade? Isso é verdade?
Isso é verdade? Sim, então deixe o seu corpo começar a agir dessa maneira. Declare isso sobre o seu corpo, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Declare isso, você já é um abençoado, meu irmão. Você já é um abençoado, você não está correndo atrás de bênçãos, as bênçãos estão ali à nossa disposição para desfrutarmos delas. A obra de Cristo é quem garantiu as bênçãos para todos nós, os seus filhos. Estão disponíveis para comermos livremente. Queridos, o resultado da imaginação muda o seu vocabulário, e seu vocabulário muda até o seu comportamento, a sua atitude. A palavra nos leva a desenvolver hábitos que condizem com a mentalidade baseada na verdade. A palavra de Deus nos leva a desenvolver hábitos que estão de acordo com a verdade. Olha o exemplo de Davi, um jovenzinho, um gigante ameaçando todo um exército. E aquele jovenzinho, ele vem e diz o seguinte: é pelo nome do Senhor dos exércitos que eu vou contra você. E hoje mesmo eu entregarei o seu corpo gigante e de todo o seu exército, as aves dos céus e as bestas da terra. E sabe o que o corpo daquele jovenzinho fez? Meteu uma pedra bem no meio da testa daquele gigante. Sabe o que o corpo daquele menininho fez? Pegou a espada do gigante, cortou aquela cabeça, e o exército de Deus venceu o exército do inimigo por causa da palavra declarada, por causa de agir na palavra, porque tudo aquilo se sujeitou à palavra de Deus. Quando você diz com fé aquilo que está no seu coração, até o seu corpo obedece. Abraão viveu assim, Isaac viveu assim, Jacó viveu assim, Elias viveu assim, Eliseu viveu assim, Pedro viveu assim, Paulo viveu assim, os discípulos viveram assim. Eu e você podemos viver assim, desfrutando a bênção, desfrutando da bênção. As bênçãos estão disponíveis, elas nos foram dadas por Deus. As bênçãos já estão disponíveis, elas são dadas por Deus e somente Ele. Não existe você buscar a bênção, não existe você produzir bênção, não existe você merecer bênção, não existe essas coisas. As bênçãos Deus nos deu pelo seu amor através da obra de Cristo Jesus. E Ele está dizendo: desfrute, desfrute, tome a atitude de colher. As bênçãos estão disponíveis, são dadas por Deus e somente Ele. Mas desfrutar delas é um desejo nosso. E precisamos aprender a falar a palavra de Deus com fé, ao ponto de, inclusive, o nosso corpo tomar uma atitude. A atitude de colher e desfrutar a bênção. É isso que diz em Salmo capítulo 1, versículos 2 e 3, eu quero ler agora. Pelo contrário, o seu prazer está na lei. Troque ali lei por vontade, troque ali lei por palavra. O seu prazer está na palavra, o seu prazer está na vontade, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, na sua vontade, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, e tudo o que faz prospera. Queridos, eu creio que estamos em um tempo de desfrutar as bênçãos. Nós não estamos num tempo de correr atrás das bênçãos, nós sabemos que as bênçãos estão à nossa disposição. Nós vivemos num tempo depois da obra perfeita de Cristo Jesus. Nós estamos num tempo de desfrutar as bênçãos. A obra de Cristo Jesus foi completa e nos entregou toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A obra de Cristo Jesus foi completa e Ele nos fez herdeiros das promessas. É como se Deus em Cristo Jesus dissesse: eu replantei um jardim. Aliás, Jesus é confundido com um jardineiro.
Eu replantei o jardim, tudo foi reestabelecido, tudo está preparado, tudo está pronto. O jardim já foi plantado, as árvores já estão produzindo, e Deus está nos dando autoridade dizendo: coma livremente de todas as árvores do jardim, desfrute. Atitude é o caminho para a altitude. O jardim já está plantado, as árvores já estão produzindo, as bênçãos já foram entregues, e Deus está dizendo: coma livremente. E Deus está dizendo: coma livremente. Talvez a nossa reação a essa informação dependa do quanto nós entendemos do tamanho que é o tamanho da obra de Cristo Jesus. A Bíblia está nos ensinando que não há nada, não há limites para o que podemos desfrutar da obra de Cristo Jesus. Não há limite para o que podemos desfrutar da obra de Cristo Jesus. Percebe? Nós precisamos primeiro entender o tamanho da obra de Cristo Jesus, para podermos entender essa frase. Queridos, Jesus é maior que o pecado, a obra de Cristo Jesus é maior que a morte, a obra de Cristo Jesus é maior que a desgraça, a obra de Cristo Jesus é maior que a enfermidade, a obra de Cristo Jesus é maior que a saúde. A obra de Cristo Jesus é maior do que a desgraça financeira. A obra de Cristo Jesus é maior do que a abundância financeira. A obra de Cristo Jesus é maior que as trevas. A obra de Cristo Jesus é maior do que o inferno. E a Bíblia está nos ensinando: coma livremente. Não há limites para o que você pode desfrutar da obra de Cristo Jesus. Não há limite. Desfrute a bênção. Tudo que Ele conquistou está à sua disposição. A árvore já é frutífera e eu e você podemos colher da bênção, desfrutar a bênção. Queridos, não há limite para o que podemos desfrutar da obra de Cristo Jesus. Nós estamos no mês de julho, nós estamos avançando para o segundo semestre deste ano. E eu quero dizer, não há limite para o que você pode desfrutar da obra de Cristo Jesus nesse semestre. Eu quero liberar agora uma palavra de saúde sobre a sua vida. Enfermidade, vá embora. Doença, você não pode permanecer aí. Você que está sendo atormentado pelas trevas, nós ordenamos a todo espírito imundo: caia por terra agora, em um nome do Senhor Jesus, que caiam as escamas. Não há limite para o que podemos usufruir. A Bíblia diz que Ele nos veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu quero declarar: você é abundante. Tudo aquilo que você faz prospera. Você dá fruto no tempo certo. Sobre você existe um espírito de ousadia. Sobre você existe um espírito de sabedoria. Sobre você existe o Espírito do Senhor. Ele está com você todos os dias. A palavra de Deus diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E esse próximo semestre não será diferente. A palavra de Deus diz: sou eu quem tenho os planos a seu respeito, planos de paz, planos de um futuro. Você tem futuro. Planos de prosperar, você é abundante. Isso tudo já está à nossa disposição por causa da obra de Cristo Jesus. Queridos, as nossas atitudes vão determinar a nossa altitude neste ano. Não há limites, não há limites, não há limites para o que podemos desfrutar da obra de Cristo Jesus. Vamos dar uma salva de palmas e louvar ao Senhor Deus. Continuem abençoados.